Finalmente o Campeonato Brasileiro está de volta. E hoje tem o Vasco contra o São Paulo. Flavinic conta pra gente a expectativa para essa partida. Rodou. A turma é boa, é mesmo da Vasco, Vasco, Vasco! Essa animação toda é porque o Vasco enfrenta o São Paulo hoje, depois de 10 dias só treinando? Contra o São Paulo, acho que a torcida tá nem pensando. A verdade, pra gente, o que importa agora é a Copa do Brasil, né? Ansiedade batendo forte, diante de tantos anos de adversidade aí, nosso lema é superação. O técnico Rafael Paiva relacionou os principais jogadores para essa partida contra o São Paulo em Campinas. Será que o torcedor concorda ou acredita que ele deveria poupar alguns titulares pensando no jogão contra o Atlético Mineiro? Eu ia com time misto, né? Tem que ir com time misto, poupar alguns jogadores, principalmente o Vegete. Eu acho que poderia, de repente, fazer um misto, pegar o pessoal da fisiologia, do pessoal que tem um condicionamento físico que dê para aguentar, suportar a carga, e preservar aqueles de mais idade, por exemplo, o Maicon, o PH, Coutinho, Verrete. Confiantes, os vascaínos apostam que o time pode ter um bom desempenho contra o São Paulo, mesmo com uma equipe alternativa. Jogar com raça, com determinação, a gente consegue vencer sim o São Paulo, que também não é essas coisas, mas assim, não pode deixar de lado também o brasileiro, né? Então eu iria com o time misto mesmo e focar em sábado. Sábado é o jogo mais importante do ano aí pra gente. Os torcedores parecem até mais ansiosos com o treino aberto na sexta-feira, que é a rodada do Brasileiro. O que teve para treinar, já treinou, e é isso. O torcedor tem que estar aqui apoiando. E o Paiva já preparou eles. Eles agora. Final, Vasco e o Flamengo. Olha que eu não falo esse tipo de coisa. Muita coisa, hein? Você fala essas coisas. Falo não. Não, tá bom. Tá. Ô, Pedrosa, para esse jogo. Gente, entendam, esse é o jogo do brasileiro, não é o jogo da Copa do Brasil, que é só no sábado, dia 19, contra o Galo. Esse jogo é contra o São Paulo, né? Sim. Aliás, foi o jogo do recomeço para o Vasco na temporada, verdade, né? No primeiro turno, o Rafael Paiva assumiu e o Vasco venceu bem, no pior público de São Januário que eu vi nos últimos tempos. A torcida realmente fez um protesto ali de não ir. São Januário com buracos, eu nunca tinha visto isso. E o Vasco venceu e venceu bem, ganhou ali uma moral e seguiu a temporada. E o final da história a gente está vendo, né, Pedrosa? Foi a virada de chave, de fato, 4-1 contra o São Paulo, que é um grande adversário, a utilização dos garotos. Foi o momento que o Paiva conseguiu começar a ganhar a confiança da torcida. Então, a trajetória de lá para cá é muito positiva em relação ao que aconteceu na temporada. O Vasco está numa semifinal, o Vasco está na primeira parte da tabela. Então, assim, sem dúvida alguma, o trabalho do Paiva, se você for colocar na balança, pesa muito mais para o lado positivo. Agora, o Vasco está há mais de um mês sem vencer. O Vasco chegou à sua sexta partida sem vencer. Então, assim, até para pensar no jogo de sábado, que de fato é o principal jogo do Vasco na temporada e nos últimos anos, você tem que pelo menos ter um bom desempenho hoje. Treinou bastante na data FIFA. Não estou falando sobre vencer ou perder. Estou falando sobre competir. Mas sobre a forma que você vai entrar. Tem criança de colo correndo, tem gente chorando, tem gente ligando. Vai ser time titular ou reserva? O que eu posso garantir para a torcida do Vasco é que não vai ser um time reserva. Não vai ser um time totalmente reserva. O Vasco não vai entrar em campo com o time B. O Vasco deve mesclar algumas peças, colocar alguns titulares, assim como, para quem vai lembrar, fez no jogo contra o Cruzeiro. Em BH, o Vasco enfrentou o Cruzeiro primeiro no Mineirão, depois o Atlético Mineiro na Arena MRV. E naquele jogo de BH, o Vasco mesclou algumas peças. Então, o que eu posso garantir a vocês é que algumas peças titulares vão estar em campo hoje, com certeza. O Vasco não vai com o time B. Nascimento. O que é, Vene? Essa operação, Nascimento. Qual é? Iraque. Cara, meu Deus, tá bom, quem sou eu para dizer? Você entraria de ponta a ponta com o time reserva? Fernandinho, ontem eu falei que eu nem viajaria com os titulares. Eu deixaria todo mundo no Rio de Janeiro com o técnico Rafael Paiva, focando totalmente nesse jogo. É o jogo mais importante do Vasco da Gama nos últimos 15 anos. 7 anos. Nos últimos 7 anos. Eu gosto da precisão dele. Porque o Vasco foi para a Libertadores em 2017. E aí teve um jogo, se eu não me engano, se não me falha a memória, Vasco e Ponte Preta.
E aquilo ali era muito importante para o Vasco também, que era voltar a uma Libertadores. E o Vasco conseguiu voltar naquela ocasião. Você perder para o São Paulo no brinco de ouro com o time reserva, qual é o problema disso? Tendo uma final, um jogo importantíssimo nos últimos 7 anos da história do Vasco da Gama no sábado. Aí você vai me colocar o Verratti, seu principal jogador do setor ofensivo, para jogar? E se acontece alguma coisa com ele? Lucas Piton, você vai colocar para jogar, sendo que o Vitor Luiz nem viajou, que é o reserva imediato dele, por conta de um problema físico. Que pode acontecer. Aí você perde o Lucas Piton. O Leandrinho pode jogar como titular. Você tem algumas peças aí que dá para você imaginar que podem ser as peças, digamos assim, que nem sempre são reservas absolutas. O Leandrinho joga com frequência. O Payet pode entrar como titular e o Coutinho no banco de reservas. Aí nas pontas você tem dúvida. Pode ser um Jean David, pode ser o Maxime, como foi na outra partida, pode ser o Emerson Rodrigues. Como o Vasco perdeu o Adson, perdeu o David, como o Vasco tem alguns jogadores que são titulares absolutos, mas perdeu também alguns titulares absolutos, hoje você tem várias incógnitas dentro do time. Então não tem como cravar que fulano é titular, que ciclano é reserva. Titular absoluto, Léo Jardim, Coutinho, Verratti, o Piton. João Vitor, vamos colocar assim, que nem é absoluto, mas vai ser titular com certeza no jogo de sábado, e o Piton. De resto, você pode colocar o Hugo Moura também como principal jogador. O resto, metade do time, é uma incógnita. Não 3 tem jogadores certo. eu pouparia nesse time aí. Eu não botaria o Léo Jardim para jogar, o goleiro, porque é um goleiro... Esse é o que eu mais botaria. Esse é um jogador extremamente importante. Não colocaria o Lucas Piton para jogar e não colocaria o Verratti. Sabe por que eu colocaria o Léo Jardim? 3 eu não colocaria. Porque Coutinho o goleiro... também não. O Coutinho eu não colocaria. E outra, Mas... vamos fazer uma comparação com o jogo de ida que você pegou aí na virada de chave. Sim. Quem estava dentro de campo? Os Não era meninos. garotada? Era um jogo para garotada novamente. Por exemplo, de lá para cá o JP parou de ser utilizado. Poderia ser um bom jogo para ele mostrar serviço. Então, assim, você poderia juntar a fome com a vontade de comer. Mas você botava a garotada, que quer mostrar serviço, e você pouparia os seus principais jogadores pensando no duelo de sábado. O Léo Jardim eu não pouparia. Ele vai jogar. Porque eu acho que o goleiro precisa de quilometragem. Sim. É uma contramão aí do jogador de linha. Até porque se a quilometragem ela acaba sendo, em algum momento, um problema para o jogador de linha, ela é sempre uma solução para o goleiro. Mas o Léo Jardim Quanto tá mais igual meu quilometragem, carro. melhor Cheio de pro quilometragem goleiro. já. Não, mas eu acho que não, já teve uma data FIFA. O problema Ficou é esse. sem O problema jogar, não, né? Solução, né? Porque eu acho que muitos Eu deixaria o Léo jogadores que Jardim. tinham alguns probleminhas, por exemplo, o Piton, o Verratti, tá sempre com probleminha por jogar muito também, eles zeraram nessa data FIFA, eles descansaram. Mas eu concordo com o Venei em um nome. Eu não colocaria o Verratti para jogar esse jogo. Só tem que saber se o Verratti não vai querer jogar o jogo. Gente, o problema, assim, quando eu falo Esse é não o negócio. colocaria, é porque eu levo em consideração o acaso. O Pedro se machucou na seleção brasileira aquecendo. O Paulinho se machucou numa jogada boba. Você pode simplesmente virar o joelho e pronto. Você perde a temporada ou perde um jogo decisivo no sábado. O jogo é daqui a 2 dias. Então você não pode correr nenhum risco de perder esse jogador. Mas ele pode se machucar treinando no CT do Vasco da Gama. Sim, concordo. Mas a chance de você se machucar é muito maior num jogo, pelo menos na minha concepção. Então, ele quer botar todo mundo no potinho, né? Coloca no potinho. Então. Mas eu fico, quando vejo essa data FIFA, eu fico vendo os jogadores do Botafogo passeando, né? Que eu sigo eles lá. Aí, quando vejo, às vezes, andando de bicicleta, eu já começo a ficar nervosa, na gastura. Eu fico querendo botar eles dentro de um potinho, fechar a tampa e botar lá na minha casa, assim, na prateleira. Que aí, ali, ninguém encosta, não mexe, não machuca, não acontece nada. Mas eu entendo o que você está querendo dizer. Por exemplo, o futebol é um esporte de contato, é um esporte de choque, né? E se você pode minimizar isso, você minimiza. Mas também entendo você pegar um personagem como o Verratti e falar para ele, olha, esse jogo você não vai jogar, não. Ele vai falar o quê? Mas esse que é o problema. Mas é muito mais você conversar, cara. Não. E assim, a gente sabe que o Verratti fez 36 anos, gente. É um jogador extremamente experiente. Ele sabe que é um jogo muito importante pro Vasco no sábado. Ele já jogou com a costela fissurada. É. Não, eu sei. Ele não tá nem aí. Nada. Eu sei Ele só disso. quer jogar. Gente, ninguém está aqui duvidando do potencial, da capacidade, da vontade do atleta. Sim. Ninguém está falando isso. A questão é o seguinte, é um jogo... Gente, eu acho que o torcedor vascaíno tem noção, mas os outros torcedores precisam entender a importância desse jogo de sábado e a importância, obviamente, do Verratti para o time. Vamos lá, amanhã eu quero fogão, não são só os convocados. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento todas as informações dos jornalistas da USBT falando sobre Vasco da Gama
e São Paulo, que vai ser realizado lá no estádio Brinco de Ouro. Segundo informações de Lucas Pedrosa, que o Vasco realmente deve colocar um time misto para enfrentar o São Paulo lá no estádio do Guarani. A tendência, por exemplo, o Coutinho seja poupado, talvez tenha alguns minutos apenas. Eu até entendo a situação que os jogadores precisam de ritmo, ficou alguns dias aí parado por conta da data FIFA. Eu acho que é ideal sim jogar alguns minutos. Acho que seria ideal também poupar alguns jogadores, né? O Piton, por exemplo, vinha muito desgastado da temporada, então essa pausa aí da data FIFA foi muito importante para o jogador. Eu acho que o Vasco se mesclar ali, colocar, por exemplo, o Léo Jardim, Pumita, ou até mesmo o Paulo Henrique, aí colocar o Léo Pelé, né, para deixar o Michael descansando, até porque a idade é um pouquinho mais avançada. Eu acho que pode fazer uma mesclagem ali de alguns jogadores, Paê no lugar do Coutinho, pode fazer algumas mexidas ali para que possa oxigenar a equipe e também para não desgastar os jogadores. Lembrando que também foi aproximadamente ali mais ou menos uns 12 dias ali parado por conta dos jogos da seleção. Então acho também que também não é bicho sete cabeças. Os caras estavam parados ali jogando ali, aprimorando a parte física e tudo mais, não estavam jogando, então acho que seria legal pegar algum ritmo de jogo sim, porque o Vasco não pode ficar esse tempo todo sem atuar, porque vai ter um jogo muito importante no sábado, frente à equipe do Atlético Mineiro. Vou ficando por aqui, galera. Deixa like, é muito importante, compartilhe o vídeo pra gente. Nossa meta é alcançar 50 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!